A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, estou aqui para trazer uma palavra sobre Arão e Miriam e Moisés. A palavra de Deus nesse momento ela fala sobre a inveja. Eu conheci essa frase aqui como inveja. O que é uma inveja? A Bíblia nos fala aqui que Miriam e Arão contra Moisés. Então vejamos aqui o que é que diz. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. A Bíblia mostra aqui que eles inventaram um pretexto para poder inventar uma inveja contra Moisés, para poder chamar a presença de Deus. E aí o que eles dizem aqui? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés e não tem falado também por nós? Sabe quando a pessoa cresce dentro dele uma inveja? E aquela inveja é tão forte naquela pessoa que aquela pessoa não entende o que é o amor de Deus. Então aquela pessoa começa a procurar um pretexto para poder inventar uma história contra um escolhido de Deus. Então foi isso que aconteceu com Miriam e Arão. A Bíblia diz que Miriam sempre queria ser a protetora de Moisés. Mas aqui a Miriam, ela já queria que Deus falasse com ela assim como falava com Moisés. Só que a Bíblia aqui nos mostra o que Deus sentiu em ouvir Miriam e Arão, Arão foi escolhido por Deus para ajudar Moisés. A Bíblia diz que Deus escolheu Arão para ajudar Moisés. E Arão era o homem escolhido por Deus. Miriam estava na história porque também era irmã de Moisés. Mas vejamos aqui o que eles disseram. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três saia da tenda da congregação. E saíram os três. Quem chamou? Moisés, Arão e Miriam para sair da tenda? O Senhor nosso Deus. Por que ele chamou os três? Deus chamou Moisés, Arão e Miriam porque Miriam e Arão estavam formando uma contenda contra o servo Moisés, que era um homem manso, humilde, de coração. E a Bíblia diz que logo Deus escolheu um lugar separado para falar com eles. Porque quando o pai ama o filho, ele escolhe sempre um canto para falar com ele. O pai não toma costume de fazer como antigamente, quando um homem não adotava um costume, ele cuspia na cara daquela pessoa. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus chamou Arão, Miriam e Moisés para que fosse eles. E logo o Senhor, chamando Moisés, Arão e Miriam, entraram na tenda. A Bíblia diz que Arão, vejamos o que aconteceu com os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Quem se apresentou para escutar Deus?
Arão e Miriam. Porque eram os dois que estavam levantando contenda contra o servo do Deus vivo. E a Bíblia diz que ai daquele que se levantar contra o servo do Deus vivo. Existem pessoas ainda hoje no nosso meio que faz isso. Se levanta contra o servo de Deus para que ele também seja uma autoridade e que Deus o venha chamar ele, atenção, ele também possa ouvir. Então aqui Miriam e Arão achavam por que Deus só falava com Moisés. Eles queriam saber por que Deus só falava com Moisés e não falava com eles. Mas por que Deus falava com Moisés e não falava com Arão e Miriam? Porque Moisés era o servo, Moisés era o escolhido, Moisés era o líder de todos. Então Deus passava tudo para Moisés. Mas Miriam se achou com um espírito de egoísmo, de querer que Deus falasse com ela, de que Deus falasse com ela e Arão. Mas Deus não tinha escolhido isso para eles. Mas agora Deus chama Miriam e Arão para falar. E veja o que Deus falou com eles. Aqui no versículo 5, vou repetir para poder ir melhor. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Ele se pôs aonde? Na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram.